E já estamos por aqui, a aula é de número 31, a gente continua com a geometria analítica e, claro, agregando conhecimento, complementando os assuntos, né? Isso mesmo. E agora nós vamos dar uma entendida melhor nessa questão de retas. Certo. Falamos de retas, vimos a equação da reta, olha que legal. Até o segundo ano nós tínhamos lá que reta não tinha nem definição. É um ente primitivo, não define-se reta. O que é reta? É um monte de pontos. Agora, no terceiro ano, a gente já pega dois pontos. Agora a reta tem CPF, RG. E tem equação reduzida, geral, paramétrica, equação. A reta é a reta agora, filho. Presta atenção. Né? Aula de número 31, agora eu tô com saudade das visitas, gente. Acho que eu queria visita nessa aula de novo. Cadê os coordenadores para participar? Não, mas agora tem um Sâmio com a gente aqui. A professora Sâmio aqui tá aí sempre nos auxiliando aqui na aula, né? Mas então vamos começar nossos trabalhos e aí vamos entender um pouco mais sobre essa nossa amiga reta. Vamos lá. Aula 31 na telinha, a gente está na parte 3 de geometria analítica no ponto e na reta. Como nós trabalhamos a ideia do ponto, agora nós vamos trabalhar as posições entre essas retas. Então agora tem mais de uma. Mais de uma. E as retas podem ser paralelas. As retas podem ser perpendiculares. Isso, na verdade, paralelas ou oblíquas, né? E aí as oblíquas têm entre elas as perpendiculares, isso. Né? Perpendicular forma ângulo de 90 graus, né? Forma ângulo de 90 graus. Paralelas nunca se encontram, né? Então são as paralelas que nunca se encontram e são aquelas que se cruzam, as consecutivas. E aí a gente vai entendendo todos esses assuntos na aula de hoje. Vamos aí falar do oferecimento do dia. E a galera está no laboratório de informática, não é verdade? Professora Maria Luísa e os nossos alunos. Tem gente querendo entrar na foto aqui, olha lá. Ai, que legal. O laboratório está recheado, né? E a professora Maria Luísa está aí com os meninos. E eles estão todos estudiosos, ó, cheios dos cadernos, das anotações. Olha que galera que estuda, todo mundo aí concentrado e, claro, tirando uma foto bem bonita para nós, para as aulas de matemática. E a gente tem muita alegria sempre em mostrar esses registros, em contemplar os meninos, falar aí de onde eles são, nos conectarmos, né, ficarmos mais próximos. Será que é de onde, então, a galera? Boa pergunta. Laboratório boa pergunta. De informática, todo de cortininha. Que escola é essa? De onde vem? Que município? Vamos ver? A escola é a Salomão Justiniano de Melgar. Essa eu sei onde é. Aonde? É aí no Guajará. Guajará? Guajará, menino. Distrito de Surpresa. Surpresa, vamos dar mais espacinho aqui, senão a gente fica na frente, né? Eles gostam de se enxergar na telinha. E claro, né? Tá no canal, tá na internet, tá no mundo. Então a galera da Salomão Justiniano de Melgar, Guajará-Mirim, recebe o nosso abraço, o nosso carinho. Que vocês continuem assim dedicados, estudiosos. Professora Maria Luísa, beijo no seu coração e de todos vocês. Certinho? Certo. Legal? Grata aí. Vamos em frente, então, falar do assunto da aula de hoje, que nada mais, nada menos do que a posição relativa entre retas. A gente antes estava com uma reta só. Uma reta Equação só. da reta, não sei o que, a reta, coeficiente angular da reta. E nós até falamos de posição, mas foi dos pontos, né? Foi. Os pontos podem estar alinhados ou não. Alinhados formam uma reta. E aí tem inclinação. Agora ele vai falar aqui sobre posição de retas. Então se é entre retas, né, relativa, então é mais de uma, né? E a gente vai estudar isso no passo a passo junto com vocês. Vamos lá, na telinha. Então, lembrando que retas são linhas que não fazem curva, lógico, né? E são formadas por infinitos pontos. Bora ver. Se tivermos duas ou mais retas, então a primeira parte é aqui, ó. E essa visão de reta aqui, nós temos no plano cartesiano. O plano cartesiano é um conjunto de vários pontos. Quando nós traçamos a reta vai ser designada por infinitos pontos. Isso é uma única reta. Agora, duas retas ou mais, elas podem ter posições diferentes no plano cartesiano. Elas podem ser paralelas, elas podem ser oblíquas, elas podem ser concorrentes, né, num ponto. E essa concorrência pode ser de maneira oblíqua
inclinada ou perpendicular. Era isso que eu queria dizer aquela hora. As concorrentes se dividem em oblíqua ou perpendicular, né? Mas a gente vai, às vezes, né, dar uma fugidinha aqui nas ideias. Mas assim, agora, será que eles têm ideia, né, de retas paralelas? Sim. Sabe, aquelas que nunca se cruzam? Em retas concorrentes, se cruzam em um ponto, seja formando o ângulo de 90 graus ou não. Para quem, né, mora aí em Ji-Paraná, um exemplo clássico, eu sempre cito Ji-Paraná porque lá tem aquela Avenida Brasil. Ah, é verdade. Aí tem T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Professor, tem nome já na rua, mas eu decorei T1, T2, T3, T4, porque senão eu me perco. Aí, e esse T vem de travessa, né? Atravessa 1, atravessa 2. E as travessas, elas são, né, concorrentes com a Avenida Brasil e perpendiculares, porque elas formam ângulos de 90 graus. Legal, top. Mas eu acho que a gente pode fazer algo mais dinâmico, né? Mais descontraído para a gente verificar esse aprendizado, né? Então, será que vocês lembram de tudo isso? Então, é hora do quiz! Vamos fazer algumas perguntas, esperamos as respostas e vamos ver se vocês estão alinhados aí com o assunto, tá certo? Vamos de pergunta número 1, mas antes disso, nosso amiguinho vem aqui sempre trazendo essa mensagem, né? Vamos testar os seus conhecimentos com relação à posição entre as retas? Aí eles vão falar, mas professor, nós nem aprendemos um assunto. Já aprenderam sim, não. Vocês já sabem, isso é coisa do que você já sabe. Não, sabe qual que é o melhor legal desse quiz? O melhor legal? O melhor legal é que com esse quiz vai trazer bandeiras dos nossos municípios. Dentro do estado de Rondônia. Eu não entendi o que é melhor legal. Mas... É que é tão legal, que é tão melhor, que quando a gente fez esse quiz, né, quando a gente idealizou, a gente traz aqui as bandeiras dos municípios. Ou seja, as bandeiras vão trazer figuras, né, linhas, e a gente vai analisar se essas linhas das bandeiras... Claro, a gente não conseguiu colocar todos, né? Nós temos 56 municípios, eu acredito, né? Acho que é por aí. É, por aí. Então, a gente não conseguiu colocar todas, mas algumas a gente selecionou aqui para trabalhar com vocês. Vamos ver? Vamos ver se o município de vocês vai ser contemplado? Pergunta de número 1. Agora vamos para Buritis. É que é longe, né? Buritis demora um pouco para começar. A bandeira do município de Buritis é formada por retas. Aí você vai estar vendo aí a bandeira? Você está vendo as retas? Essas retas são paralelas, são concorrentes, são coincidentes ou são retas reversas? Eita, reversa, acho que nem falamos nisso, né? Então vamos ficar entre A, B e C, né? A coordenadora de Buritis não veio aqui com a gente, aqui no estúdio, né? Para participar da aula, não. A Elozinha, a nossa amiga coordenadora de Buritis, não veio, mas a gente manda um abraço aí para ela, certo? Certo. Bandeira do município de Buritis é formada por retas paralelas, concorrentes ou coincidentes. Aí eu vou jogar real com vocês já aqui. Tá? Vamos jogar real. Esqueçam por enquanto coincidentes e reversas. Pensem em paralelas ou concorrentes. Isso, vamos dar duas opções. Isso. Bom, letra A ou letra B, vamos lá, com certeza concorrentes, olha ali que legal, olha lá, elas concorrem em um ponto, né? Isso, um ponto que elas têm que se cruzam, né, de cruzamento, então elas são concorrentes, top, beleza. Vamos de pergunta número 2, qual é a bandeira agora, o município de... Pimenta Bueno. Aí a Luciana ela veio. Ela veio participar da nossa aula aqui. Coordenadora de Pimenta Bueno, Lulu, um abraço. E aí, retas paralelas ou retas concorrentes? Retas paralelas ou retas concorrentes? O que vocês acham? Retas paralelas ou retas concorrentes? E aí, o que vocês acham? Bora ver? Bora ver. Aí, qual? O que vocês imaginam aí? O que é melhor? Vamos lá? Vamos ver a resposta? Vamos lá? Então, nesse caso, nós temos aí as duas situações. Porque nós temos retas concorrentes ali que se cruzando, mas também nós temos retas
paralelas. Ó, primeiro a gente vê as concorrentes que se cruzam nesse pontinho aqui, mas a bandeira de Pimenta Bueno também tem retas paralelas ali, ó. Aqui também, ó, aqui nas estrelinhas, ó. Então a gente tem retas paralelas e concorrentes. E aí todo mundo acertou, né? Vamos lá para a pergunta de número 3. Bora ver. Qual é o município agora? Montenegro. Município de Montenegro. Tá ali a bandeira bonita. Que bandeira bonita. Parece uma bandeira assim de fora, né? Nem parece de Rondônia. E aí, as retas que traçam as cores lindas da bandeira de Montenegro são paralelas, são concorrentes, agora apareceu lá, oblíquas e perpendiculares. E lá nós fomos bem específicos. Quando tinha lá reversa e coincidentes, nós fomos assim, esquece. Mas aqui, nessa bandeira linda, paralela, concorrente, oblíqua ou perpendicular? Bora ver, bora ver. Certinho. Ah, eu acho que aqui tá fácil, né? Nosso intérprete, tá fácil? O que temos aí? Retas o quê? Paralelas ou concorrentes? Aê, nosso intérprete é muito expert em matemática, com certeza paralelas, né? Olha lá, não se cruzam, não tem cruzamento de linhas, então, paralelas. Isso aí, a gente aqui só tem gente inteligente que nos acompanha, não é à toa. Vamos lá, pergunta de número 4. A bandeira do município de São Francisco do Guaporé estava aqui também. Teve com a gente aqui também. São Francisco? É formada por retas, sim. Sim. Paralelas, concorrentes, oblíquas ou perpendiculares. Se não me engano, é a Luciana. Não, a Luciana é Pimenta Bueno. Ah, é. Isso, é a muito querida Claudimara. A Claudimara, que é São São Francisco do Guaporé. Um abraço, um ser humaninho muito legal. E aí, as retas aqui dessa bandeira, a bandeira é bonita também. Ó, interessante, né? A de Montenegro é a única que tem traços diferentes, né, dos municípios. Ela tem um traço mais diferente, né? As outras quase todas têm traços com estrelas, com... É mesmo. Aqui tem o brasão, né? Ali no meio, tem um brasão, né? Ali legal. Vamos lá de novo, então. Agora estamos em São Francisco do Guaporé. As retas são paralelas, concorrentes, oblíquas ou perpendiculares? Tranquilo. Uou! Acorda, meninos! Vamos lá! Aqui nós temos as duas situações, né? Temos retas paralelas e temos retas concorrentes, porque entre si elas também são paralelas, mas elas também acabam se cruzando aqui, então temos as duas situações, tá bom? Perfeito! Perfeito! Vamos para a bandeira do município de Colorado do Oeste, é formada por retas quais agora? Ali aí aqui tem um seio, essa estrelinha. É legal a gente conhecer, né, as bandeiras dos municípios, né? Então, Colorado do Oeste, as cores bem vivas, né? Cores bonitas. Muito bom, muito bom. Vamos mandar fazer uma camisa pra gente com todas as bandeiras dos municípios, montada assim, coloca todas as bandeiras e faz uma camiseta, vai ficar top. As retas são paralelas, concorrentes, oblíquas ou perpendiculares? A gente está falando das situações internas, tá? Não é do contorno aí, porque se a gente observar, o contorno é uma figura geométrica, um retângulo, né? Mas a gente está falando das retas, assim, da parte interna das bandeiras, tá bom? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, então, com certeza, paralelas, olha aí, né? Não se cruzam, certo? Certinho. Então, fizemos um quiz aí com as bandeiras dos municípios, que já é uma oportunidade da gente estar falando, né? As nossas cidades, conhecendo aí as bandeiras e tudo mais. E trabalhando essa questão de paralelismo ou a questão de ser concorrentes, né? E aí fica bem claro, e é importante que nós temos essa noção. Nós trabalhamos no primeiro ano com vocês, Teorema de Tales, onde fala de retas paralelas cortada por retas transversais. E a transversal lá no Teorema de Tales não significa que a reta sempre vai ser oblíqua. O que é oblíqua? É quando corta a paralela com um ângulo menor que 90 graus. Então tem uma inclinação angular entre a reta e a paralela que é menor que 90. Então ali é uma reta oblíqua. Se eu olhar do outro lado, eu até vou ter também ângulos maiores que 90. Então, obtusos, né? Teve ângulo diferente de 90 graus, o corte foi feito de maneira oblíqua.
Beleza. Então, um tipo de reta é reta concorrente e oblíqua. Aí nós temos retas concorrentes perpendiculares. Você lembra do plano cartesiano. Dois eixos, x e y, 90 graus. Ali é concorrente e perpendicular. A reta passou e não se encostou, e não se encosta nunca. Geralmente, na geometria analítica, a gente calcula a inclinação e dá zero. Não tem inclinação entre elas. Se não tem inclinação entre elas, ou elas são as mesmas, aí nós vimos lá, o determinante é igual a zero, aí vocês viram duas questões que tinham falando de retas coincidentes. O determinante é zero, ou são paralelas, ou é a mesma reta, é coincidente, certo? Mesmo. E reta reversa, que apareceu lá também, é quando eles estão em planos diferentes. É se nós colocássemos a bandeira de Colorado e a de Chupinguai aqui. As retas, daqui é uma, daqui é outra. Então, elas, conversando aqui, as duas bandeiras, são retas que estão em planos reversos. Aí não tem como ver, tem que ficar no espaço, o que vai acontecer. Certo? Não. E agora a gente falando um pouco mais sobre as retas paralelas, vamos dar uma olhada nelas melhores, né? Olha aqui, um exemplo bem prático são os trilhos do trem, né? Os trilhos do trem são retas paralelas, porque não tem como, Se apertar aqui, gira essa imagem? Ah, não vai. Nessa não. Mas legal, né? Aqui a gente tá com a estrada de ferro aqui? Acho que não, né? Não, acho que... Não, talvez seja, né? Talvez seja mais... O prédio do relógio lá. Acho que é a estrada de ferro há alguns anos. Então, quando a gente fala de retas paralelas, os trilhos do trem são um grande exemplo. Esse aqui, volta lá. Parece o galpão. O Beto falaria com mais propriedade ao Lolismar, mas parece aquele galpão que tem lá de, né, que tá vermelhinho agora. Pode ser que isso aqui seja um tempo atrás aí. Estrada de ferro, Madeira Mamoré, tá aqui na nossa descrição aqui, Estrada de Ferro, isso mesmo. Oficina da Estrada de Ferro, Madeira Mamoré. É aquela oficina mesmo por trás, que tirou a foto do rio pra cá. Isso mesmo. É verdade. Então vamos na telinha dar uma olhada. Você já ouviu então os trilhos de um trem? Quando a gente enxerga nessa imagem aqui, parece que vão se cruzar, né? Porque é uma imagem em perspectiva. Mas não, né? Eles são paralelos, ou seja, duas retas são chamadas de paralelas quando não possuem ponto em comum, não se cruzam, certo? Certinho. Joia. Então, e um cruzamento de ruas? Aí sim, no cruzamento de ruas, a gente pode dizer que elas são concorrentes, ou seja, duas retas são chamadas de concorrentes quando possuem um único ponto em comum. Então, quando tem o cruzamento, vai ter um ponto em comum, certo? Olha que legal agora, observe as bandeiras abaixo, não tem nada a ver com isso, mas aqui a bandeira do Rio Grande do Sul e a bandeira de Rondônia, vamos ver aí a diferença entre elas? Ó, a bandeira do Rio Grande do Sul tem retas paralelas. Também tem um brasão lá no meio. A bandeira de Rondônia, retas concorrentes, né? Então, bem legal aí, a gente consegue visualizar esse assunto que a gente está trazendo para vocês. Bacana? Beleza! Isso mesmo, vamos lá. Aqui era o ponto em comum, tá? O ponto ele deu uma deslocada, vem pra cá, ponto. A concorrência ficou aqui, ó, aqui no meio, tá bom? Certo? Certinho. Agora, claro, a gente vai precisar começar a calcular algumas coisas, né? E ter algumas coisas em mente com relação a esse assunto. Quando as retas são paralelas, o que acontece? Bom, se são paralelas, nós vimos agora há pouco que não vai ter inclinação entre elas. Ou a inclinação delas com relação ao eixo X é a mesma. Então, essa é a primeira ideia que nós temos que guardar. Se as retas são paralelas, o ângulo entre elas é zero. Ou, se elas estiverem cortando o eixo X, igual acontece aqui, ó, o que vai garantir que elas não vão se encostar nunca são os coeficientes angulares, que são os mesmos, tem o mesmo ângulo, tem a mesma inclinação. Já na concorrente, já nas retas concorrentes, o que vai acontecer? Eles vão ter coeficientes angulares diferentes. Aqui deu uma deslocadazinha também, tá? Esse nosso... Ah, não, agora sim, agora apareceu. Então, retas paralelas, coeficientes angulares iguais. Retas concorrentes, coeficientes angulares diferentes. Agora nós precisamos pegar as equações da reta ou
os pontos traçados da reta, verificar qual é a inclinação de cada uma delas e a partir dessa inclinação nós vamos dizer retas paralelas, retas concorrentes, beleza? Isso mesmo, mas eu acho que é bom a gente dar uma praticada, né? Que aí a gente vai entender melhor, não é verdade? Isso. Olha lá então. Então agora a gente vai fazer o quê? Exemplo de número 1, vamos lá, vamos praticar. Qual é a posição da reta R de equação 15x mais 10y menos 3 igual a zero? Observa que ele deu uma equação geral da reta. Geral, duas na verdade, né? Da reta R. E depois da reta S, também a equação geral da reta. Beleza. Tá, mas aí como é que a gente acha o M mesmo? Quem é o M? O M é o mesmo A da nossa função afim. Isso, né? só Lembra deixar na lá? equação reduzida. O M é o mesmo A da nossa função afim. Lembra lá do Y igual a x mais B? Lembra lá para resolver função afim? Né? Eu te falei. Vamos lá. Então, o nosso M é esse mesmo A aqui. Então, para isso, a gente precisa primeiro reduzir as equações para encontrar esse coeficiente A. E aí sim, depois que a gente encontra ele, aí a gente consegue ver. São iguais? São paralelas. São diferentes? São concorrentes, tá certo? Então vamos lá, vamos primeiro na reta R. Reta R, vamos de vermelhinho para seguir o ritmo aqui, ó. Reta R, vermelhinho. Então já vamos lá, eu tenho 15x mais 10y menos 3 igual a zero. Vou reduzir ela. Então tem que isolar o y, certo? Então 10y vai ser igual a 3 positivo, né? Passa para lá positivo, mais 15x. E claro, a gente vai isolar aqui o y passando o 10 para lá, dividindo, certo? Então, esse 10 serve para todo mundo, né? Olha, vai ficar 15x sobre 10. Uou, não vai conseguir escrever aqui. Sobre 10 mais 3 sobre 10. Quem é o meu coeficiente angular aqui, então? 15 sobre 10. Podemos até simplificar, mas também não precisa, né? A gente pode deixar assim. Então, o M da R... O M da reta R é 15 sobre 10, certo? Certinho. Agora vamos fazer da reta S. Reta S, isso, né? Vamos lá, na reta S a gente tem 9x, deixa eu dar uma apagadinha ali, senão não vai caber aqui. Na reta S a gente tem 9x mais 6y menos 1 igual a zero. Temos que isolar o y do mesmo jeito. 6y vai ficar igual a 1 menos 9x, certo? Quem é o y isolado? É 1 menos 9x, tudo isso dividido por 6. Só que aí a gente separa para ficar melhor, né? Menos 9x sobre 6 e mais 1 sobre 6, ó. Quem é o m da S, então? O m da S vai ser esse aqui, ó. Menos 9 sobre 6, certo? Então, se deu m diferente... Calma. E se a gente simplificar isso? Isso aí. A princípio nós temos o valor de m diferente, né? 15 sobre 10 é o m do R. 9, menos 9 sobre 6, se bem que já tem um negativo aqui, Aí tá né? negativo, né? Ou tem algum equívoco de sinal. Vamos ver, 15... Mais 3, menos 15. Menos 15x tá aqui, ó. Aqui foi menos. Isso mesmo, aqui a gente conserta na hora. Menos 15, passou para outro membro, né? Menos 15, menos 15, menos 15. Então, aqui eu tenho menos 15 sobre 10. A princípio, nos dá essa impressão de que os nossos m são diferentes. Então, a gente já vai lá e responde concorrentes, né? Só que aí a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos simplificar para ver? Olha lá, quando a gente pegar o m de R e simplificar, menos 15 sobre 10, dá para dividir por quem? Por 5. Por 5 em cima, por 5 embaixo, né? Então, o m de R... vai ser menos 15 por 5? Menos 3. Menos 3. E 10 por 5? 2. Então, o M de R é menos 3 meios, certo? Agora, o M de S, do mesmo jeito, né? Agora tá meio apertadinho aqui, né? Se tivesse uma página, mas não tem, né? Tem outro exemplo. Vamos lá, o M de S do mesmo jeito, ó. O M de S, menos 9 sobre 6. Se a gente dividir por 3? Vai ficar 3... Menos 3... sobre 2, igual. M de S igual ao M de R, então elas são paralelas. São iguais, né? M igual paralelas.
Beleza. Olha lá, quando os M são iguais, elas são paralelas. E aí, muito cuidado na hora que você estiver fazendo a simplificação, de você olhar e já tomar a decisão rápida. Porque nós olhamos menos 15 sobre 10 e menos 9 sobre 6, são diferentes. Então, são concorrentes. Quando eu traço essas retas lá na minha função, eu vou ver que elas são, né, ali, pode até ser igual. Não sei se estão colineares. A gente não consegue fazer assim olhando. Mas são a princípio, isso. Né? Mas a princípio não, por conta do nosso deslocamento aqui, 3/10 e aqui dá 1/6, né, de deslocamento no eixo ali. Sim, é. Então, gente, toma cuidado, tá? Porque aí a gente precisou simplificar para verificar que os coeficientes angulares eram iguais e dar a resposta de paralelas, olha, tá? olha que coisa linda. Com a lousa ficou cheia, né? Verdade, legal, muito top. Vamos fazer mais um exemplo? Que quanto mais a gente faz, mais clareando vai ficando aí na mente de vocês. Olha lá, então, exemplo de número 2, vamos na telinha. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é paralela à reta da equação dada. Então, o ponto P é menos 4 e 2, e a equação dada é y menos 2x menos 2, igual a 0. Ele quer uma equação... lembrando que a gente precisa daquela y menos y do ponto, né? Vai ser igual a m vezes x menos x do ponto. Mas não dá para fazer não, porque não tem o m. Mas eu tenho y do ponto e x do ponto. Sim, mas não tem o m. Mas o m a gente consegue aqui, não é? Isolando, não é? Ele quer paralela. Isso. Então o m tem que ser igual. Tem que ser igual a essa mesmo. Então vamos lá. Isolando o y, vamos ficar com y é igual a... Passando todo mundo para o outro membro, tá? Então, vai ficar 2x positivo mais 2, né? Então, quem é o nosso m? Lembra? Y é igual a x mais b. O nosso m é igual a esse a, né? Então, o nosso m aqui vale 2. Beleza? Beleza. Bom ficar né, para não ter coisa, entendeu? Vamos lá. Y é igual ao y do ponto. 2. Quem é o m? 2. X menos o x do ponto, menos 4. Aí a gente tem que tomar esse cuidado quando os valores são negativos, né? Y menos 2 é igual a 2 que multiplica x. Menos com menos? Mais 4. Vamos fazer um chuveirinho aqui? Beleza. Y menos 2 vai ser igual a 2 vezes x? 2x. 2x, 2 vezes 4? 8. Ele quer uma equação reduzida, geral, tanto faz? Não falou, né? Ele deu uma equação geral lá, né? Né? Vamos achar a geral, então, para ficar igual que Pode ser, lá? então vamos passar todo mundo para o primeiro membro? Ou para lá, né? Pode ser, né? 2x mais 8 menos y mais 2, certo? Igual a 0. Aí, para finalizar, para ficar mais bonitinho, vamos finalizar aqui. 2x menos y, 8 mais 2? 10. Mais 10 igual a 0. Essa sim é a nossa equação geral da reta que passa pelo ponto P e é paralela a essa reta que foi dada aqui. Beleza. E aí, percebam que, se nós olharmos direitinho, na primeira equação que ele deu, nós temos 2x positivo. Na segunda tem 2x negativo. Não, mentira. De lá tem 2x negativo e aqui 2x positivo. Na primeira nós temos o y, aqui tem menos o y. Aí na segunda tem menos 2, aqui tem mais 10. Então quer dizer, se nós alinharmos direitinho, elas são quase iguais. O que muda é só o coeficiente linear. Ou seja, elas estão afastadas ali um certo número linearmente. E não vão se encostar nunca. Por quê? Porque elas são paralelas. E aí essa que a gente encontrou passa por esse ponto P. E é paralela a essa outra que foi dada aqui. Então é legal, né? E a gente vai construindo esse conhecimento a partir do momento que a gente vai fazendo as ideias aí, tá? Então o importante é vocês não deixarem de refazer as atividades. Vocês viram aqui que essa anterior aqui encheu a lousa. Aí os alunos ficam, como? Como é que é isso? Sem fazer, então, não. Olha, assiste o vídeo novo. A maioria vai fazer assim, vai olhar e falar, sem fazer isso não. Vou nem tentar. Não aprendi não. Não aprendi não. Então aqui que a gente precisa... Repete o vídeo, olha de novo a gente fazendo passo a passo, vai fazendo junto, dá um pause. Vocês têm essas possibilidades, né? As nossas aulas estão no canal, estão à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Então vamos usar a nosso favor, tá certo? Beleza. Beleza, agora vamos falar um pouquinho sobre as retas perpendiculares, porque até então, né, a gente falou de todas elas, se eram paralelas ou se eram concorrentes. Isso. Né? Cruza, não cruza, mas se cruzar,
forma ângulo de 90 graus? Como? De que jeito? Porque ser perpendicular é formar ângulo Tem de que ser 90 graus. né? Mas aí, como? Quando? De que jeito? Forma ângulo quando concorre uma com a outra? Então é isso que a gente vai mostrar para vocês agora, tá bom? Vamos lá? Retas concorrentes formam um ângulo entre elas. né? Legal. Beleza. Quando esse ângulo formado entre elas é de 90 graus, dizemos que as retas são perpendiculares. Perpendiculares formam um ângulo de 90 graus. Olha lá que legal, né? E quando a gente fala de perpendicular, o símbolo é esse, ó. Tá bom? Então a gente está mostrando aqui para vocês a nossa concorrência aí, formando um ângulo de 90 graus e trabalhando esse quesito assim de perpendicularidade, tá bom? Beleza. Então, podem se cruzar, podem ser paralelas, mas quando cruzar, se cruzou formando um ângulo de 90 graus, a gente diz que elas são perpendiculares. Vamos estudar melhor tudo isso, bora ver. Coeficiente angular. Como é que eu vou saber que a reta vai ser concorrente e perpendicular? Simples. Quando o coeficiente angular entre elas, além de ser diferente, ainda tem uma característica que é a de ser, né, o oposto e o inverso. Tem que ser o oposto e o inverso, tá certo? Ah, como assim oposto e inverso? O que é o oposto? O oposto é tô com sinal diferente. Tá. E o inverso? Tá com o sinal contrário. Não, O inverso é que tá a fração, ao contrário, né? isso. Ao contrário. Ah, tá. Então, o oposto é inverter sinal, tá? Lembra lá da nossa reta real? Quem é o oposto do menos 1? Do 1 é o menos 1, né? É o simétrico, é o oposto. Agora, o que é inverso? Então, oposto e inverso são coisas diferentes, tá? O inverso é na fração, quando a gente tem que inverter mesmo a fração, tá bom? Então, olha lá que legal, né? Aqui tá até em inglês aqui, né? Bacana. Mas formando um ângulo de 90 graus, os coeficientes angulares, para elas serem perpendiculares, então tem que ter essas duas características, de oposto e de inverso, tá? Seguindo em frente, vamos ver? Exemplo de número 3. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta da equação dada. Aí tem o ponto P, menos 3 e 2, e a equação 3x mais 4y menos 4 igual a zero. Para nós sabermos, né, que são perpendiculares, nós temos que descobrir quem é o coeficiente angular dessa equação, né, dessa reta R. Achamos o coeficiente, é só fazer o oposto e inverso. Beleza, então primeiro vamos reduzir a nossa reta, né? Ela está aqui com uma equação geral, né? Vamos reduzir? Como que reduz? Isolando o y, né? Então 4y tem que ser igual a, passo 3x para lá, menos 3x, passo menos 4 para lá, mais 4, e agora tudo isso vamos dividir por 4, né? Tá multiplicando, vai passar? Dividindo. Então, lá, todo mundo divide por 4. Só que eu quero separar, né? Esse 4, esse denominador 4, ele serve para a parte que está com x e serve para a parte que está sozinha, né? Isso. Beleza? E quando a gente faz essa divisão, às vezes dá, às vezes não dá, né? Mas aqui deu, ó, numa parte deu. Aqui a gente tem menos 3x sobre 4 e aqui a gente tem 1. Opa, não é 1 igual. Peraí, é um mais. Mais 1. Mais 1, certo? Certinho. E aí, daqui a gente já consegue saber que o nosso M é igualzinho ao nosso A. E quem é o A? Menos. Y é igual a x mais B. Então, é quem está com x aqui, ó. Então, o nosso A é esse indivíduo aqui, que é o mesmo M. Então, agora o nosso M é menos 3 quartos. Para ser perpendicular, tem que ser o inverso e o oposto. Oposto, positivo. Inverso, 4 terços. Pronto. Beleza? Esse deve ser o coeficiente angular da nossa nova equação. Joia. Agora vamos lá, né? Fazer a nossa equação, aquela y menos o y do ponto, tem que ser igual a m vezes x menos o x do ponto. Y menos o y do ponto. O y do ponto é 2, mais igual a m, que é 4 terços, vezes x menos o x do ponto. Quem é o x do ponto? Menos 3, vai ficar menos com menos fica mais. Menos 3, isso. Vamos lá, y menos Vamos fazer 2. assim, vai ficar fácil, ó. Passa esse 3, está dividindo para cá, multiplicando os dois. Tá, podemos fazer. Que aí já some a fração.
Então já Aí, vamos lá. vai ficar Tá 3y. dividindo, passa multiplicando isso, Isso. porque tá multiplicando aqui, tá, gente? Aí a gente pode fazer isso, tá? Aham. 3 vezes y. 3y. 3y. Menos 3 vezes 2. 6. 6, beleza. Aí já ficamos aqui com 4. Vamos fazer o chuveirinho já? Sim, sim. Beleza, aqui, ó. Taranã, taranã. Então, vamos lá. 4 vezes x? 4x. 4x. Menos com menos é mais, né? Então vai ficar mais 3. 4 vezes 3? 12. Beleza, né? Vamos dar uma melhoradinha na equação aqui? Só pra gente alinhar assim, vamos colocar ela aqui assim, ó. Vamos lá. Deixar o 4x positivo, 12 positivo, vamos passar os outros o outro lado do membro. Y tem que ficar menos 3. E o 6 fica mais. E o 6 fica mais. Igual a 0. 0. Melhorando ainda, 4x menos 3y, 12 mais 6. Vai ficar 18. Igual a 0. Certinho? Certinho. Essa sim é a nossa equação geral da reta que passa por esse ponto P, menos 13, 2, e é perpendicular a essa reta R que foi dada aqui. E olha o quadro que está lindo. cheio de novo. Que Então, lindo! lindo! Mas, gente, precisa se conectar com o que está acontecendo, tá? Não é ameaça, vamos dizer assim, né? É a realidade, né? A gente verifica que é um aprendizado novo, é algo que vocês vão precisar para as avaliações da unidade 2, porque a unidade 2 só vai cair geometria analítica. E eles né? já devem estar assim, nossa, que saudade que eu tô Das revisões, as aulas do Enem. A aula do Enem. Porque assim, como é um assunto novo, e aí não tem como a gente também esconder de vocês, porque é conteúdo da Base Nacional Comum. Não, nem podemos esconder, Nós né? temos Aluno da que mediação mostrar para passa por vocês. todos os assuntos. Perfeito. E aí dá um pouquinho de trabalho, porque é álgebra, é uma mistura. Ainda tem a questão de misturar a álgebra com a geometria. Nós precisamos estar ali dentro, alinhados direitinho, então não tem para onde fugir, tá certo? Esse é o conteúdo que nós temos agora para vocês. Retas paralelas, retas concorrentes. Na concorrência, ela pode concorrer com ângulos diferentes de 90 graus ou com ângulo de 90 graus. Aqui nesse caso, o ângulo de concorrência é 90 graus, porque elas são perpendiculares. E quem garante isso? O coeficiente angular. Um é o oposto e inverso do outro. Verdade, legal, né? Lousa cheia, bastante informação, então vamos aí de encontro com os detalhes, né? Pra gente não ficar perdido aí, porque ainda temos muitos assuntos para ver dentro dessa geometria analítica, tá bom? Mas agora vamos descontrair um pouquinho, hora de brincando com os números, vamos ficar por aqui mesmo. A pergunta é, 11 vezes 11 é 4. 22 vezes 22 é 16. Será? E 33 vezes 33 é quanto? Boa pergunta. E pelo jeito, se tem duas interrogações, são 2 dígitos, né? São 2 algarismos. Vamos de novo. Matemática genial. 11 vezes 11? 4. Sério? 11 vezes 1, 4. Fala com convicção. 22 vezes 22? 16. Tá certo isso? Tá certo isso, Arnaldo? 33 vezes 33, tem toda uma lógica sobre isso, né? Faça o seu raciocínio. Quanto? Será? Tem lógica, vamos chegar lá. Mas agora a gente está finalizando a nossa aula. Pense aí com carinho no nosso desafio de um teste de raciocínio lógico. Matemática Genial sempre é um site que contribui com a gente aqui nas aulas, né? Através do Brincando com os Números. E muita calma nessa hora. Muitas informações, até o intérprete está cansado. Essa geometria analítica mata qualquer um cansado. Não, brincadeira, né? Mas realmente os exercícios são, assim, vamos dizer, trabalhosos, né? Porque a gente vê bastante detalhe, vai para cá, vai para lá, e acha o coeficiente regular e usa ele na equação da reta, e é paralela, e é perpendicular, e cada coisa tem o seu caminho. Então, vamos aí fazendo os resumos, fazendo o mapa mental de cada aula, botando as nossas resoluções no caderno, faça aí com papel e caneta na mão, para poder ter um resultado bem bacana. Beleza? Beleza. Ficamos por aqui, mas já já a gente está de volta. Até lá!